Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa aulinha, a nossa aula na frente um, lá em forças intermoleculares, que é a última aula da frente um, tudo bem? Bom, eu estava olhando aqui, tá faltando corrigir exercícios de polaridade, então vou na próxima aula. Corrigir os exercícios de polaridade da aula, tudo bem? E aí eu gostaria que vocês fizessem também exercício da parte 610, 611 e 612, que é referente a forças intermoleculares da aula de hoje, que aí eu já corrijo também. Então a próxima aula vai ser exercícios de polaridade e de interações intermoleculares, ok? Bom, interações intermoleculares que a gente estudou ligações químicas, átomo com átomo. Agora que a gente vai ver como que uma molécula interage com uma outra molécula. Para ser molécula, tem que fazer ligação covalente, certo? Por que a gente estuda forças entre compostos iônicos? Porque na verdade a gente vai ver daqui a pouco que composto iônico não é uma molécula. Vou começar por aí, tudo bem? Então a gente vai ver forças intermoleculares somente para moléculas, ou seja, substâncias que fazem ligação covalente. Então, só para você ter uma ideia dessas, que significa interações intermoleculares entre moléculas. Você tem dois copinhos com iguais volumes aí de água e éter. Após algum determinado tempo, ocorre a evaporação e a água evapora muito menos que o éter, ou seja, a quantidade de éter que foi para o estado gasoso, do estado líquido para o estado gasoso, foi muito maior. Por quê? Porque moléculas que se encontram no estado líquido têm uma interação, estão juntinhas umas com as outras, tendo um tipo de uma ligação entre moléculas, que a gente chama isso de interações ou forças intermoleculares. Então, no líquido, as moléculas estão unidas com outras moléculas. Para ir para o estado gasoso, precisa ocorrer o rompimento dessa ligação, dessas interações intermoleculares, dessas forças que unem essas moléculas no estado líquido, para partir para o estado gasoso. E, consequentemente, quanto maior, mais forte for a atração das moléculas no líquido líquido, maior então vai ser a dificuldade para quebrar essas interações. A gente pode pegar o éter, por exemplo. O éter evaporou com muito mais facilidade, vamos pensar assim, do que a água. Consequentemente, as forças que unem o éter no líquido são muito menores. Em compensação, as forças que unem as moléculas de água com água no estado líquido, são muito maior, né? Então a gente pode pensar o seguinte, que a interação entre moléculas éter-éter é muito menor do que água-água, porque o éter evaporou com mais facilidade. Então, quanto mais, vamos dizer, mais fracas são as interações intermoleculares, vamos dizer que mais fácil passa para o estado gasoso. Então, vamos entender os tipos de interações intermoleculares. Como eu tinha falado, a gente não vai estudar moléculas que estão no estado quer dizer, que fazem ligação covalente, que fazem ligação iônica, tá bom? A gente não vai estudar que fazem ligação iônica. Porque no estado, quem faz ligação iônica, moçada, não é uma molécula, tudo bem? Então, compostos iônicos, a gente já viu e passei isso para vocês na lousa. Compostos iônicos, por exemplo, NaCl, CaF2, ou seja, são todos no estado sólido, então apresentam uma alta polaridade, são extremamente fortes unidos no retículo cristalino. Então, no estado, se a gente pensar, eles são encontrados no estado sólido a temperatura ambiente. Já moléculas que fazem ligação covalente, como que ocorre a atração, a interação entre uma molécula e outra no estado líquido ou ainda mais no estado sólido? Então existem três tipos. O primeiro tipo desses tipos de interações intermoleculares a gente chama de forças de polo, de polo induzido, né? Ou ainda forças de London, né? Isso daí são para moléculas apolares. Moléculas apolares não têm polos. Então, se não tem polos, o que acontece? A interação entre uma molécula e outra no estado líquido e no estado sólido são muito fraquinhas. Por quê? Porque para ocorrer essa junção, tem que depender da probabilidade dos elétrons estarem mais distantes ou mais perto dessa ligação.
Então o que acontece? As forças intermoleculares de atração num líquido H2 com H2 são extremamente fracas. Então esse tipo de interação intermolecular de polo induzido ou forças de London é o mais fraco que existe. Ou seja, para partir para o estado gasoso, qualquer fração de energia que possa ocorrer nesse líquido ocorre já quebra das interações intermoleculares de polo induzido e essas moléculas partem para o estado gasoso. Então são interações extremamente fracas nas moléculas. Uma força já um pouquinho maior é chamada de polo permanente, ou conhecido como dipolo dipolo. Aí já são para moléculas polares. Então tem polos. Então o polo negativo de uma molécula se une com o polo positivo de outra. Então já há uma atração mais forte, né? Então para moléculas apolares a gente viu agora de polo induzido. Agora para moléculas polares ocorre o chamado de polo permanente ou de polo. São polos fixos e o polo negativo de uma molécula atrai um polo positivo de outra. Então ocorre a atração. Então, para partir para o estado gasoso dessas moléculas, precisa romper essas interações. É esse tracejadinho aqui que está aqui no slide. Consequentemente, como é uma atração mais forte, você precisa de mais energia. Então já é uma interação um pouquinho mais forte. Agora, a mais forte de todas é a ligação de hidrogênio, também conhecida como pontes de hidrogênio. Então você lembra lá do FONFON, do interações que a gente trabalha lá, eletronegatividade? Então a eletronegatividade, você tem o flúor, oxigênio e nitrogênio que são extremamente eletronegativos. Você tem o hidrogênio, que assim, é o mais fraco de todos. Então o que são pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio? É quando numa mesma molécula nós temos hidrogênio ligado a um dos FON, né? Então, por exemplo, na água. A água é HO. Então, como que a água interage com uma outra molécula de água? O oxigênio de uma molécula, que é extremamente negativo, se une ao hidrogênio de uma outra molécula que está extremamente positivo. E nisso vai formando essa cadeia, né? Que nem está mostrado aí para vocês. O que acontece? É uma força muito maior comparada à interação polar das moléculas polares do dipolo permanente. Então, consequentemente, a força que une num líquido pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio são muito mais fortes. Então, quem que pode fazer ligação de hidrogênio? Uma mesma molécula que tem hidrogênio ligada ao oxigênio, como na água, como no NH3, como no HF. São interações extremamente fortes. Aí, moçada, tem como a gente verificar o seguinte. E que tem a ver a temperatura de ebulição. Por exemplo, naquele primeiro slide, porque eu coloquei lá o éter, né? E a água. O éter, ele é praticamente apolar. A água, a ligação de hidrogênio. Então, por que o éter evaporou mais fácil? Porque as interações intermoleculares dele são mais fracas. Então, a gente pode pensar o seguinte. Quanto mais forte for a interação intermolecular, maior a temperatura de ebulição. Então a gente pode pensar o seguinte, para moléculas que apresentam praticamente a mesma massa ou massas molares bem próximas, tamanho da molécula bem próximo, a gente pode pensar o seguinte, quanto mais forte for a interação intermolecular, maior a temperatura de ebulição. Então a mais forte é a ligação de hidrogênio e a mais fraca é a de polo induzido, que é para moléculas apolares. Agora, quando nós temos moléculas que apresentam o mesmo tipo de interação intermolecular, a gente pode pensar o seguinte, quanto maior o tamanho da molécula, maior a temperatura de ebulição. Ou seja, quanto maior a massa molar para um mesmo tipo de interação intermolecular, maior a temperatura de ebulição. Certo? Então façam o seguinte, então por exemplo, tem lá o éter e a água. A água faz ligação de hidrogênio. O éter faz dipolo induzido. Então por que o éter evaporou com mais facilidade? Porque as interações intermoleculares são mais fracas, né? E nisso a temperatura de ebulição dele, consequentemente, é menor. Então, moçada, dê uma lidinha no livro de vocês sobre isso, é bem simples, tá bom? Isso aqui vem numa ideia de geometria molecular, polaridade, força intermolecular, temperatura de ebulição, daqui a pouco a gente vai ver solubilidade, etc. É uma continuação.
Então dê uma lidinha aí que isso é extremamente importante, tá bom? Façam os exercícios referentes a essa aula, que na próxima eu corrijo esses exercícios, corrijo também de polaridade, e a gente fecha essa frente 1, ok? Moçada, bons estudos e até a próxima.